Olá! Nosso vídeo de hoje traz um conteúdo interessantíssimo, importantíssimo e que você não pode deixar de assisti-lo com um caderno e uma caneta, um lápis na mão para anotar os pontos principais. Hoje, o conteúdo será sobre a importância dos sentimentos na construção humana de uma criança, de um adolescente, de um ser humano. E aqui, olhando para as famílias, olhando para os pais, olhando para este contexto, esta fala vem diretamente para você, que está dentro do processo de desenvolvimento do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, né? Dentro daqueles que estão sob a tua orientação, sob a tua condução. Quando a gente fala de emoção, nós falamos de experiências vivenciadas no nosso físico, naquilo que nós, pelos nossos sentidos, né, pelos 5 sentidos, nós olhamos e captamos, e o nosso físico, né, o nosso corpo físico, ele experimenta, ele vive, ou seja, as nossas emoções precedem os sentimentos, né? Ou seja, as nossas emoções, elas vão deixando o nosso físico, deixando registrado no nosso físico, como se elas deixassem marcas digitais. Ou seja, se a criança ela está exposta muito a um ambiente onde situações recorrentes de muito estresse, de muita gritaria, de muitas situações confusas, o que vai acontecer com as emoções dessa criança? Quais serão as emoções que recorrente acontecerão? Muito bem. Ou seja, pode ser a tristeza, pode ser a raiva. Ok, tá tudo certo. Porém, se a partir daqui nós estamos dando um passo a mais nesta construção de conhecimento para que nós possamos fazer, né, ou contribuir, digamos assim, né, neste processo de uma forma mais eficiente, é muito importante que você saiba que essas emoções, se elas precedem o sentimento e elas são físicas e instintivas, por serem físicas, podem ser objetivamente medidas, sentidas, experimentadas. Sabe aquela palpitação, aquele aceleramento que a gente tem? Sabe aquela... Muitas pessoas dizem, ai, aquele monte de borboleta, né? Pois é, isso é um sinal de que essas emoções de grande impacto estão recorrente e já passando para o campo dos sentimentos. Isso tem importância no desenvolvimento, na construção de uma criança, né? Olhando para o aspecto do desenvolvimento humano como um todo, não somente pegando um fragmento aqui ou um fragmento ali. Talvez o grande, né? O grande tema deste nosso conteúdo, ele é desenvolvimento humano. E nós poderemos, então, cada um dentro da sua particularidade, levar aquilo que faz maior sentido, né, para o seu aprendizado, levar para o campo que faz maior sentido para o seu aprendizado. Então, os sentimentos, eles são experiências mentais vividas em estados físicos. Se as emoções são traduzidas em estados físicos, o medo, onde eu sinto medo, onde eu sinto a raiva, onde eu sinto a alegria,
dentro do meu físico. Ou seja, então, se os sentimentos são experiências mentais de estados físicos vividos, conseguem perceber, conseguem pensar o quão importante, o quão relevante se faz ter um espaço, ter um ambiente, ter informações que nos leve, enquanto mães ou enquanto pais, enquanto família, que nos leve a disponibilizar o mais harmonioso possível das nossas crianças. Isto não significa, por exemplo, que eu esteja dizendo ou querendo que seja perfeito, que seja um espaço, um ambiente surreal, né? Que não exista problema, que não exista situações negativas, que não exista. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de um lugar onde as emoções somente deverão acontecer dentro de uma valência positiva. Até porque essa valência sou eu, adulta, é você, adulto, quem vamos colocando, né? Vamos dando esse valor. Então, esse espaço de convívio, esse espaço onde essa criança está inserida, está sendo desenvolvida, está sendo orientada, construída, acompanhada, assistida, é claro, esse espaço ele deve ser a realidade dela, daquela família. Mas o importante é nós percebermos que, como nós já falamos em outros vídeos, dentro desta linha de desenvolvimento humano, para onde é que eu quero levar meu filho? De que forma eu quero que o meu filho se estabeleça, se construa? De que forma eu espero que ele chegue ali na frente? Então é pensando nisso, olhando para isso, focado nisso, é que eu vou trazendo insumos e esses insumos vão me possibilitando agir de uma forma mais, talvez, coerente, de uma forma mais apropriada, de uma forma mais sustentável dentro de todo esse processo. Então, quando nós paramos para olhar, né, qual o papel, qual a importância, qual o significado dos sentimentos na construção de um ser humano, nós poderemos então dizer que esse sentimento tem uma importância assim como esse ar que eu estou aqui respirando, né? Fiz questão de gravar este conteúdo aqui ao ar livre para que eu pudesse fazer esta analogia, para que eu pudesse fazer esta ilustração, né? Aqui onde eu moro, aqui onde eu estou, né? São José do Rio Preto, um lugar muito quente. Hoje, especialmente, está muito quente. E fica bom, parece que somente quando nós estamos com o ar-condicionado ligado. E aí eu pensei de uma forma significativa de como eu poderia trazer uma ilustração para este sentido, né? E aí resolvi gravar aqui, né? Neste lugar aberto, com o oxigênio deste espaço e ao ar livre, né? O sentimento na construção da minha humanidade, na humanidade da criança, do seu filho, da sua humanidade enquanto pai, enquanto mãe, é tão necessária quanto esse oxigênio que eu estou aqui respirando, né? Não que o ar condicionado não seja importante, claro que sim, né? Mas eu não consigo, eu, Ana, particularmente, ficar o tempo todo sob efeito do ar-condicionado, né? Não é nem por uma questão de saúde, não, mas é por uma questão de me sentir bem,
de realmente entender que o meu físico está respondendo bem às questões climáticas, enfim. Ou seja, né? Quando a gente fala de vida, quando a gente fala de humanidade, quando a gente fala de desenvolvimento, quando nós falamos de construção humana, nós estamos falando de conexões, né? E estas conexões, elas precisam e elas só fazem sentido, elas só de fato se conectam se tem esse sentido. E aquilo que faz sentido para mim, pode ser que não faça sentido para você. Aquilo que faz sentido para você não faz sentido para o outro. E essa é a beleza, né? Aí está a grande sacada da educação entre famílias, pais, filhos. Cada um tem as suas premissas, cada um tem a maneira, né, como acredita, como faz sentido, tem a maneira como se conecta. Me lembro de um dos vídeos que eu gravei, onde eu falava exatamente disso, né? Nós não temos uma receita, e se nós seguirmos essa receita, se nós buscarmos por essa receita, nós nos frustraremos, né? Porque o que nós poderemos ter? Nós poderemos sim nos instruir, poderemos ter conteúdos para que a gente esteja munido, né, diante de tantas informações e diante de toda a evolução que nós vivemos. Né? Nós estamos vivendo há tempos já um processo evolutivo da humanidade. E é claro, para este processo evolutivo, o quão importante é entendermos, ouvirmos, estudarmos, e quanto mais nós buscamos isso, mais as coisas vão se clareando, mais oxigênio nós vamos ingerindo, né? Nós vamos aspirando para nossa maternidade, para nossa paternidade, para o nosso espaço, para as nossas paredes familiares. Olhando para tudo isso, sabe, me parece que hoje nós estamos diante de uma sociedade onde pais e filhos, famílias, buscam desesperadamente modelos, molduras para fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Sabe aquela coisa assim, aquela história, meu pai dizia muito isso, né? Quando eu era criança, eu ouvia minha avó falar isso, ouvi muito meu pai falar isso. A grama do vizinho é sempre mais verdinha que a grama da minha casa, né? Então nós olhamos para a grama do vizinho hoje, aonde? Através das redes sociais, através aí das mídias. Então a gente olha para a grama do vizinho e fala, opa, peraí, deixa eu ver o que essa grama... Como é que essa grama consegue estar tão verdinha? E aí a gente vai lá e, então tá, ele deve comer X vezes por dia, dormir X horas por noite, usar X... E aí a gente faz esses X e no final de tudo a gente acaba colhendo Y, né? Por que será, né? E aí fica para você responder, por que será? Né? Quando a gente fala de sentimentos, nós falamos de frustração, nós falamos de ansiedade, nós falamos da forma como essas emoções são reproduzidas. Então, vamos pensar na frustração. Será que nós, enquanto mãe, eu enquanto mãe, você enquanto pai ou mãe, será que nós nos frustramos diante de situações com os nossos filhos? Será que os nossos filhos se frustram diante de situações vividas entre as paredes familiares ou entre os amigos, entre o seu grupo social? Estas frustrações são fruto de emoções, por exemplo, como raiva, como medo, como alegria, né?
que vão se cristalizando, que vão se... é como se elas fossem criando uma raiz no nosso, na nossa, dentro, né, no nosso físico, no nosso campo físico. E aí elas vão se transformando em sentimentos. Viver estes sentimentos, uma vez que as emoções precedem os sentimentos, então viver estes sentimentos na sua totalidade, na sua integralidade, é fundamental para a nossa vida. Não existe outra forma de nós encontrarmos um sentido e a partir daí iniciarmos e darmos sequência num processo de aprendizagem que não seja, por exemplo, vivendo tudo isso, passando por tudo isso, né? Quando a gente fala em frustração, ou quando nós falamos em situações de opressão, de ansiedade, né? Nós olhamos para isso e parece que em muitas situações não queremos e cercamos de todos os lados os nossos filhos para que eles não vivam. É como, aliás, a pergunta que eu te faço: é possível isso? É possível algum ser humano na face da Terra viver uma vida dentro daquilo que nós chamamos daquilo que é normal para nós, né? Não estou dizendo que o normal seja normal para todos, mas da normalidade para nós. É possível? Não. Ou seja, os sentimentos são provocados por emoções e imediatamente essas emoções é meio que colorindo os pensamentos, que vão devolvendo para a emoção, que vão indo para a ação, e assim nós vamos produzindo um desenvolvimento. Quando nós olhamos para isso, entendemos isso, e esse é o meu único objetivo de gravar este vídeo, de trazer este conteúdo para você, né? Olhar para isso, entender isso e a partir daqui tomar posse daquilo que faz a tua humanidade ser legítima, daquilo que faz a tua humanidade, a humanidade do teu filho ou dos teus filhos serem legítima. Não há humanidade, não há legitimidade na tua humanidade ou na humanidade do teu filho que não passe pelas emoções, pelos sentimentos de valência negativa e de valência positiva. Nossa, Ana, você tem falado tanto sobre esse termo valência positiva e valência negativa, mas na real, né, na verdade, o que significa então isso? Quando nós vivenciamos uma emoção negativa, entre aspas, tá? Vamos pensar que, lembra? Todas as emoções são úteis. Porém, vamos imaginar, estou vivenciando uma situação de raiva, né? Devido a X situação. Se eu olho para essa situação de raiva e enxergo somente a raiva, a minha valência, o valor que eu estou dando fica negativo ou positivo? Se o meu olhar se cristaliza, se o meu olhar ele se fixa só na ação pela ação, a valência sempre será negativa. E a valência negativa, que é este olhar que não enxerga mais nada a não ser aquela situação, poderá me levar para onde? Se essa emoção precede o sentimento, então logo, se eu estou olhando para uma situação de raiva e não consigo enxergar a raiva, pela raiva não consigo enxergar mais nada,
qual será o sentimento que isso vai me provocar? Né? Isso pode me provocar o ódio, isso pode me provocar até uma frustração, por exemplo, dependendo de onde é que esteja vindo esta raiva. E aí, se da emoção para o sentimento, vamos dizer assim, a conexão, ela é dentro de uma valência negativa, como é que haverá uma aprendizagem de uma valência positiva ou então uma aprendizagem que me leva para um desenvolvimento humano? E aí, quando eu falo me leva para um desenvolvimento humano, eu falo um desenvolvimento humano de boca cheia, porque o desenvolvimento humano é simplesmente, ou nada mais, nada menos, ou simples assim, do que olhar para mim e entender, aceitar, acolher que humanamente eu terei tudo isso, eu viverei tudo isso nesta caminhada da minha existência. Porém, diante de tudo isso, eu posso enxergar o quê? Claro, existem situações em que é difícil mesmo nós não olharmos para uma situação de tristeza e naquele momento não vermos mais nada. Existem situações que são complexas, porém eu estou dizendo que aquilo que fica recorrente, então recorrentemente eu só consigo olhar o nível do copo para baixo, o nível do copo para baixo. Nunca o nível do copo é do meio para cima, ele sempre está do meio para baixo. O que é esse meio para baixo? É a valência negativa. O que é esse meio para cima? É a valência positiva. O copo ele vai estar sempre no meio, né? Vamos imaginar assim, eu vou ter o copo sempre meio, no meio cheio. Diante as intercorrências da vida, vamos imaginar hoje, né, vivendo essa pandemia, vivendo todo esse contexto que nós estamos vivendo, o copo, ele está meio cheio, meio vazio, não sei, como é que você tem olhado? De que forma, quando você olha para uma atitude, para uma ação do teu filho, de que forma você conduz esta aprendizagem? Uma vez que, enquanto mãe, enquanto pai, eu e você somos mediadores, somos responsáveis, somos e seremos cobrados por ele, filho, cobrados pela sociedade, cobrados, porque o filho é meu, o filho é teu. Nós respondemos por isso, né? Se queiramos nós ou não, né? De repente, você pode estar até me ouvindo agora e falar, opa, peraí, você tá maluca, Ana? Não, não tô maluca. Nós estamos numa sociedade onde eu e você, né, que escolhemos ser, eu escolhi ser mãe, né? Talvez você escolheu também ser mãe ou ser pai, e talvez não, aconteceu de você ser, seja lá o que for, né? Esta condição, com certeza, ela me traz uma responsabilidade que eu não tenho como entregá-la, jogá-la para outra pessoa. Ou seja, então, se eu tenho passos, se eu tenho, por exemplo, uma trilha que alguém já passou por ela e viu que dessa trilha, é possível olhar e ver que o copo poderá sim ficar cheio. Por que não? Né? Não seguir essa trilha, mas por que não se inspirar nesta trilha? Por que não se inspirar neste conteúdo? Por que não se inspirar e a partir daí criar
construir a sua conexão dentro dessa humanidade, dentro desse processo que eu e você, né, construímos diariamente. E aí eu vou voltar a falar novamente, né, como eu já disse, e eu adoro isso faz muito sentido para mim. Eu falo que chover no molhado. Quando eu era criança, eu ouvia muito a minha avó, minha mãe, né, meu pai falava isso, né? Eu vou chover no molhado. E eu não entendia. E hoje eu construí a partir do modelo que eu olhava, que eu copiava, que eu me inspirava deles, né, nesse processo. E hoje eu ressignifico isso na minha vida e entendo que chover no molhado, de fato, é eu me encharcar daquilo que faz sentido para mim, daquilo que é verdadeiro para mim. É tão verdadeiro que eu preciso estar encharcada, né? Então eu quero chover no molhado com você dentro desse processo para que você entenda, acima de tudo, né? Você está num processo de desenvolvimento humano, papai, mamãe. Você está num processo onde esta construção humana, este processo, ele se faz por mudanças, porque senão não seria desenvolvimento, não é? Ou seja, quando eu estou num processo de desenvolvimento, eu estou num processo de mudanças. Que nesse momento tá ok, tá joia, mas daqui a pouco este momento já se transforma em outro, que se transforma em outro, e a partir daí nós vamos construindo um desenvolvimento. E dentro deste processo de desenvolvimento, nós passamos pelo sentimento. E o sentimento é, sem dúvida, aquele que precede todas as emoções. As emoções são as que precedem, as emoções precedem, na verdade, o sentimento. Então, se a emoção ou as emoções precedem o sentimento, e se o sentimento é aquilo que passa, que conecta as ações com sustentabilidade dentro deste processo, uau! Gente, tem um avião passando por aqui. Estão ouvindo? Ou seja, então, por que não, né? Olharmos para isso e repensarmos de que forma, como está esse ambiente, essa comunicação, como tudo isso está conectado dentro das minhas paredes familiares. Nós podemos, de novo, chovendo no molhado, né? Nós podemos, porque nós estamos num processo de desenvolvimento. E esse processo de desenvolvimento, ele está intimamente ligado às mudanças. Então, essas mudanças me garantem que eu posso, neste momento, repensar isto, repensar isto, repensar isto, repensar isto, repensar isto. Faz sentido isso para você? Né? Olhar para tudo isso, ouvir tudo isso, o que você anotou aí que fez sentido? Quais foram qual foi sua playlist deste conteúdo que você conseguiu anotar? E se você não anotou, vai aí uma dica. Começa de novo esse vídeo e vai com calma, pausadamente, anotando, grifando aquilo que vai fazendo sentido para você. O conteúdo, ele é apenas um insumo, o que eu estou te trazendo. Longe, muito longe, não existe a menor pretensão de trazer qualquer coisa pronta para você, né? E acredito que ninguém nesse mundo tenha
permissão para trazer algo pronto para um pai ou para uma mãe dentro de um processo de educação, né? Essa permissão, essa ação, ela é minha, ela é tua, ela é exclusivamente nossa. Então, se você não fez isso, eu te dou uma dica. Pausa aí, ou melhor, volte e comece a anotar. Faça uma playlist deste conteúdo e a partir daqui se inspire, tá bom? Espero que esse conteúdo lhe traga muitos insights e esses insights te levam para o movimento da vida, para o movimento da tua humanidade e particularmente também da sua maternidade ou da sua paternidade. Se você gostou, deixa muitos joinhas, tamo juntos, comente, dê suas sugestões. Eu espero que nós possamos construir conteúdos, né? E esses conteúdos possam fazer a diferença na minha, na sua e na vida de tantas pessoas. Beijo no teu coração e até o próximo conteúdo.